Saudação, torcedor alvinegro, torcedora alvinegra. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do momento em que você está assistindo esse vídeo, eu estou ao lado do meu amigo Luiz, aqui conhecido também do público do canal Sempre Figueira. Agora é aproximadamente meia-noite do dia 14 de dezembro de 2021, passagem para o dia 15 de dezembro desse mesmo ano, que não foi aquelas coisas para o Figueirense, mas a preparação começou cedo, né? Dia 13, na última segunda-feira, já teve 6 contratados e a gente vai falar um pouquinho disso aqui no Pocket de hoje. Boa noite, Luiz, né? Boa noite para a gente que está gravando. Saudações para ti, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pro pessoal que estiver vendo esse vídeo, dependendo do horário. Vamos falar mais um pouco aí, já falamos um monte aí várias vezes, acho que esse é o 5º Pocket, né? Eu recomendo vocês assistirem os anteriores, principalmente o último, né? Que a gente fala de alguns reforços que já vieram e que devem vir, né? Como os que a gente vai falar hoje, alguns já foram citados anteriormente. Então vamos falar aí, vamos começar analisando aí os que já foram anunciados. Exatamente. Então, aproveitando esse teu gancho, né? Já que falasse principalmente do último Pocket, os 3 primeiros contratados, aí, os 3 primeiros anunciados pelo Figueirense foram esses, né? O zagueiro Maurício, que a gente já sabia que poderia pintar nos lados do Scarpelli, ele que foi. A informação foi trazida pelo Sérgio Murilo da VEG, então Maurício Ribeiro, zagueiro de 30 anos, um dos primeiros reforços, que veio do Cianorte do Paraná. Já trabalhou com o Júnior Rocha no Barra, né, aqui de Santa Catarina. Adversário do Figueirense no ano de 2022, inclusive. O Zé Mário, lateral esquerdo, que veio do Ipiranga, assim como o Muriel, lateral direito, que também veio do Ipiranga, foram os outros reforços aí para essa linha defensiva. Esses 3 a gente já falou bastante no último Pocket, né, Luiz? Na quarta edição do Pocket Sempre Figueira. Então, eu recomendo para que vocês, assim como disse o Luiz, voltem lá e assistam, mas dá o seu pitaco rapidinho sobre esses 3. E você acha que deve se concretizar ainda aquelas outras especulações dos outros 3 reforços? Eu acho que sim, né? Acho que o Figueirense só está fazendo um pouco de suspense aí sobre essa questão aí de anunciar, para não anunciar todo mundo de uma vez. Os 3 já eram esperados, né? Principalmente o Zé Mário e o Muriel são bons reforços, o Maurício é um pouco mais incógnito, mas como tu disse, é melhor assistir que a gente explica um pouco melhor no número 4 do nosso Pocket. Exatamente. Então, os outros 3, esses não tiveram seus nomes ventilados, né, anteriormente, né? O Cleiton até chegou a pintar alguma coisinha sobre ele, mas o João Vitor, um volante de 24 anos, que estava lá no Central de Caruaru, em Pernambuco. O Cleiton, um meia de 33 anos, que trabalhou com o Júnior Rocha no Ipiranga, né? Estava já foi um dos destaques do time gaúcho na última Série C, e o Meia Cauê também, de 24 anos, que estava no futebol pernambucano. Desses 3, Luiz, já que a gente não falou deles no último Pocket, o que você pode adiantar pra gente? São bons reforços. O João, eu ouvi falar que vai chegar mais para brigar por vaga, né? Até ver alguns torcedores lá do futebol pernambucano falando que ele não é um jogador com tanto renome por lá. Já o Cauê é um jogador mais interessante, né? Titular lá no Retrô. Inclusive, alguns times grandes de Pernambuco, o Sport, o Náutico, brigaram por ele também pela sua contratação. E o Cleiton, um meia mais experiente que conhece bem o treinador. O Cleiton é mais bola de segurança, assim como eu falei do Zé Mário e do Muriel. Eles são, esses 3 que eu citei agora, tem uma idade um pouco acima, assim, né? Mas pelo menos o calendário não é de tantos jogos, né? Tirando o Catarinense, que é um pouco mais espremido, a Série C é um pouco mais distribuída, né? Do Cleiton é bola de segurança, é um volante experiente, e, não é primeiro volante, mas pode participar bastante ali do meio campo. O Cauê é um jogador que, tipo, ele fez uma boa temporada, assim, teoricamente, o Retrô até não foi mal nas competições e tal, ele era titular, e falaram bem dele, que ele tem potencial, mas o currículo dele não empolga muito. Ele trabalhou com o Júnior Rocha no Luverdense e no Barra, e o João Vitor, ele tem um currículo ainda mais desconhecido, assim, ele jogou na base do Sport, mas aí rodou pelo Nordeste, aí eu realmente não sei o que esperar, assim. Não espero muita coisa desses 2 jogadores. O Cauê talvez um pouco mais, mas eu acho que não dá para contar com ele para toda a temporada, não. Ele vai ser aquele jogador que vai ter um brilharecos, talvez. O Cleiton já é um jogador um pouco mais certo, assim, né? De que deve entregar alguma coisa. Então, dos pitacos do Luiz sobre esses contratados, né? Eles que foram anunciados no meio da tarde
da última segunda-feira já se apresentaram junto com o elenco. Então, uma barca de saída, né, Luiz? Agora, falando sobre os jogadores que ficaram e sobre os que saíram, algumas surpresas nessa lista de saídas, outras que a gente já saberia, né? Só pintando rapidinho, só falando rapidinho, então, laterais direitos, Everton Santos e Lucas Weber, laterais esquerdo, Foguinho e Denner Barbosa, zagueiros Ítalo, Guilherme Teixeira e Lucas Cesani, volantes Denner Pinheiro, Kevin e Vinícius Quis, meias Carlos Gabriel, Brenner e Garré, atacantes Lucas Silva, Everton Brito e Mirandinha. Então esses não ficam no Figueirense para o ano de 2022, a maioria a gente já sabia, a gente já imaginava, né? Até alguns nomes que poderiam, o Figueirense até fez um esforço para ficar, por exemplo, Brenner, também o zagueiro Guilherme Teixeira, esses tinham outros destinos. O Brenner, o empresário dele, né, o Luiz Alberto da LA Sports, quis tirar ele do Figueirense, e também, é claro, né, a gente sempre associa o Brenner ao Paulo, que foi reapresentado nesse primeiro momento, mas ainda a sua permanência não é certa, né? Apesar de ter contrato, a gente sabe como são essas coisas. O futebol hoje em dia é comandado muito pelos empresários, ainda mais no patamar financeiro que o Figueirense está, né? De não poder fazer muitas loucuras. Quem ficou, então, né? Os jogadores que ficaram, que se reapresentaram junto com o Figueirense, os goleiros Rodolfo Castro, Vitor Caetano e Antônio, os três que já estavam aí no ano de 2021, né? O Rodolfo jogou a maioria dos jogos, o Emerson Júnior, que jogou o Catarinense, já havia saído no meio da Série C, então esses aí, os três que permanecem para 2021, é claro, aliás, para 2022, é claro que ainda tem o nome do Vitor Hugo, né, como uma possível contratação, ele que é da base do Internacional, poderia estar vindo para o Figueirense, mas a princípio são esses três. Na zaga temos o Heine, né? E o Heine que fez um grande ano de 2021, e o Gabriel Nazário, ele que é da base, e o Heine, ele ainda não voltou, né? Não se apresentou ao Figueirense, ele nesse primeiro momento ainda vai permanecer, não tem sua permanência definida ainda. Inclusive o Abel Ribeiro, numa entrevista para a CBN Diário, deixou bem aberto o futuro dele, né? Deixou até um pouco explícito que ele não ficaria no Figueirense, então é bom ficar de olho nesse jogador que, na minha opinião, é muito interessante, um dos principais zagueiros aí que o Figueirense pode ter para esse ano de 2022, e claro, ainda tem o Maurício, que foi contratado. Nas laterais tem o Eduardo Café, que é um jogador da base, tem um perfil de liderança aí na base, já está no Figueirense desde o Sub-13, e o Vinícius Nutti, que é lateral esquerdo, ele que participou de algumas partidas, principalmente nessa Copa Santa Catarina, além do Zé Mário e do Muriel, né? Então, 2 pratas da casa e 2 contratados para as laterais nesse primeiro momento. No meio, Nathan Alves, ele que não jogou pelo profissional ainda, né? Não teve sua estreia, se não me engano, acho que não ficou nem entre os relacionados em nenhuma partida, só no Aspirantes. O Patrick Volante, que ficou machucado em praticamente todo o ano de 2021, desde aquele jogo na Copa do Brasil contra o Cascavel, que ele teve uma lesão gravíssima, agora já foi representado junto ao elenco, né? Já deve ser opção para esse início de ano. Wesley Gaúcho, ele que também jogou pouco no profissional, jogou mais no Aspirantes. O torcedor do Figueirense que acompanhava mais o Brasileirão de Aspirantes vai lembrar um pouco melhor dele. O Wesley Gaúcho, que é o Wesley Moura, né, Luiz? Também o Riquelme como opção para o meio, ali mais ofensivo, e o Oberdan, ele que foi um dos grandes destaques do ano de 2021, talvez a principal manutenção do Figueirense para esse ano. No ataque temos o Andrew, ele que um dos craques do Figueirense 2021, também eleito pela nossa audiência, né? Ficou em terceiro na nossa votação. O Thiaguinho, que esse é uma surpresa, porque era para ele. A tendência era que ele não permanecesse, acabou ficando, assim como o Gustavo Índio, que também outra surpresa, teve seu contrato renovado. Bruno Paraíba até agora não foi representado, mas deve permanecer, pelo menos está na lista divulgada pelo clube. E o Paolo, a revelação sempre Figueira 2021, também ainda tem seu futuro indefinido, mas esteve na reapresentação da última segunda-feira. Luiz, um possível esboço inicial, o que ainda falta, o que já tem de bom, né? Você gostou desses nomes que ficaram? Foi surpreendido por algum que ficou ou por algum que saiu em específico? Só para antecipar, né, os 3 nomes que a gente ainda conta, que talvez já até estejam treinando, a gente não teve grandes informações, é o goleiro Vitor Hugo, o lateral Natan, que não é esse mesmo Natan que tu mostrasse ali, que veio do Ceará, e o zagueiro Luiz Fernando, né, então devem estar chegando a qualquer momento, mas do meio para frente acho que ainda falta, né, falta coisa, ainda mais considerando que alguns jogadores aí como o André, o Bruno Paraíba, Paulo,
tem futuro consideravelmente indefinido, então acho que falta, principalmente do meio para frente, mas a defesa já está tomando corpo aí, então o Júnior Rocha fazendo jus àquela frase de começar de trás para frente, né? O time começar o time pela defesa, arrumando a casinha ali, e nesse quesito o time já parece até bem encorpado, se a gente considerar que times que estão na nossa frente, como o Brusque, o Avaí e a Chapecoense, vão começar mais atrasado, nesse quesito aí a gente tá bem até. Então acho que de elenco é isso, a gente vai ter mais contratações, mas talvez fique só para janeiro, né? Vai saber. Lembrando que o Figueirense só joga dia 19 de janeiro. Dia 20, né? A federação acabou adiando, passando do dia 19 para o dia 20. Muita choradeira para os lados da ressacada, pois não vai ter muito tempo para treinar os Galácticos do sul da ilha, mas o Figueirense não tem nada com isso, está cumprindo o calendário como manda o figurino, como manda a Federação Catarinense de Futebol, até antecipou um pouquinho a sua reapresentação por conta disso, né? Por causa do calendário apertado de competições em 2022. Vai ser uma maratona de jogos naquelas, né? Jogo quarto e domingo no estadual, enfim, a federação, para ajudar um pouquinho, bota mais datas do que o previsto pela CBF aqui para o Campeonato Catarinense. É uma farra, é uma coisa maluca, né, Luiz? O nosso futebol. E o Figueirense sai, então, na frente, né? O primeiro clube a se representar entre os grandes de Santa Catarina. Já tem esse ponto muito positivo para o início do ano de 2022. Então temos aí já um esboço, né? Talvez um time na cabeça. Eu penso que o Luiz, se fosse hoje, se tivesse que jogar hoje, seria Rodolfo, Muriel, Raine Maurício, talvez, 2 zagueiros canhotos, né? E o Zé Mário, aí Patrick, Oberdan e o Cleiton, talvez, André, Paulo e Bruno Paraíba. Mais ou menos por aí, né, Luiz? Pois é, já é um time legalzinho, né? Vamos ver se esse pessoal realmente fica, porque às vezes o fato de se reapresentar cedo faz com que alguns jogadores que não fiquem até se reapresentem e vão embora depois, mas torcemos para que não. Enfim, né, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, é claro, mas o Figueirense se representando tem um preparo físico melhor para o calendário de 2022 e, claro, para buscar os seus objetivos, aí talvez uma segunda ou terceira fase na Copa do Brasil, um acesso na Série C e chegar o mais longe possível no Campeonato Catarinense, né? Eu acho que classificando para o mata-mata já está de bom tamanho e, claro, um grande começo de ano contra o Avaí na ressacada na Recopa Catarinense. Gostaram das contratações, torcedor? Gostaram das permanências? Quem que te chamou a atenção de ter ficado? Quem que chamou a atenção por ter saído? E quem você não esperava que viesse, quem você já esperava? Enfim, deixa tudo aí nos comentários, a gente lê, a gente comenta aí junto com vocês, deem o seu feedback também sobre esse formato. Enfim, os números têm sido muito bons, a gente agradece pela avaliação e sempre que puder melhorar, estaremos melhorando. Também seguir nosso Instagram, @canal Sempre Figueira, e nosso Twitter, @canal Sempre FFC, além das nossas redes sociais, @Deichmann_13 no Twitter, ou @LuizFFCLip no Twitter dele. Enfim, né? Que tem mais alguma coisinha para falar, Luiz? Mais ou menos por aí, né? A gente não tem muita opinião sobre os 3 outros jogadores que vieram, a gente já falou um pouco sobre isso, porque são jogadores mais desconhecidos aí do grande público, e você também acompanha as últimas edições dos Pockets, que a gente já destrinchou bastante do que seria esse ano de 2022, esse comecinho de ano, pelo menos, né? Um abraço aí, Luiz, e boa noite para ti. Valeu, pessoal. Até a próxima. Deixa o like. Tchau, tchau. É isso aí.